Gostaria que você abrisse comigo sua Bíblia no livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel, capítulo 2, a partir do versículo 25 até o versículo 27. Nós queremos falar de tempo de restauração, tempo de ser restaurados. Joel capítulo 2, versículo 25 ao 27. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Verso 25. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e pela locusta, e o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente e ficareis satisfeitos. Louvarei o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. Querido Deus e glorioso Pai, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, Senhor, nós fazemos um minuto de oração e queremos agradecer por a oportunidade concedida pelo Senhor. Queremos pedir a Tua revelação da Tua palavra. Perdoa os nossos erros e falhas, que o sangue de Jesus aplicado no nosso espírito, alma e corpo, nos coloque nas condições necessárias para ser instrumento nas Tuas mãos. Pai, fala conosco por amor a Ti mesmo, por amor à Tua palavra, por amor à Tua igreja e com misericórdia da minha vida. Trata o nosso coração, Senhor. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Queridos, esta tarde eu orava a Deus, pedindo ao Senhor que desse para mim a revelação da sua palavra, para que eu pudesse trazer aqui aos irmãos. E Deus falou muito ao meu coração sobre o renovo, sobre o restaurar. E esse texto de Joel, capítulo 2, faz alguns dias já que está batendo como um martelinho que bate na penha, batendo no meu coração. Esse texto ele fala de restituir aquilo que foi perdido. Ele fala de retomar aquilo que foi levado. Mas ele também fala de restaurar aquilo que foi danificado, aquilo que foi quebrado, aquilo que foi estragado. Porque quando uma lavoura é atacada por gafanhotos, se faz necessário o replantio, mas a terra é a mesma. Se faz necessário a restauração da terra para que uma nova plantação possa ser feita. Então, quando o Senhor está falando, através da palavra do Senhor aqui, restituir, Ele também está falando em restaurar. Quem de nós que aqui está, que já não teve perdas? Quem de nós que aqui está, que não teve aquela sensação até de perder a oportunidade de fazer algo, de perder um emprego e ficar pensando, poxa, eu podia ter feito algo para que isso não acontecesse, de perder o casamento e pensar assim, poxa, o que eu poderia ter feito para que eu não perdesse o casamento, de perder a oportunidade de estudar, né? Como eu, por exemplo, que vim estudar depois já de homem feito, e até hoje estou estudando, com 47 anos, né? Mas, às vezes eu olho para trás e falo, puxa vida, mas eu perdi uma riquíssima oportunidade nos meus 17, nos meus 18 anos, que talvez seria tão mais fácil do que hoje com 47, para assimilar as coisas, para entender, compreender as coisas. É tão mais difícil. E aí vem aquela sensação de perda, né, de como se eu tivesse perdido o tempo, como se eu tivesse perdido algo que não há mais
o que fazer, que não há mais como restaurar, que não há mais como voltar atrás. Nesta noite, eu quero falar com você sobre isso. O nosso Deus é um Deus que restaura, é um Deus que restitui, é um Deus que, se necessário for, para o relógio, e se preciso for, Ele até volta o relógio para trás. Nós vamos ver isso hoje. O nosso Deus, Ele faz o que precisa ser feito, para que o nome dEle seja glorificado através das nossas vidas. Mas é necessário que a gente tenha a consciência do tempo que se perde, das coisas que se perderam, do que ficou para o caminho, ter a consciência desta perda e o desejo da restituição. Muitas vezes as pessoas têm um sentimento de perda, mas não têm o desejo da restituição. Elas dizem assim: já foi mesmo, não é? O que não tem remédio, remediado está. Elas dizem assim: mas agora já foi. Meu irmão, nada já foi. Nada já foi para o Senhor. O nosso Deus é um Deus de restituição. O nosso Deus é um Deus de restauração. Eu abri nesta palavra de Joel, mas é um texto profético. É um texto que diz para a gente tomar posse. É um Deus que vem trazer para a gente a revelação do agir de Deus. Quando Ele diz assim: eu restituir-vos-ei os anos que foram consumidos, o Senhor está falando que vai fazer, é uma promessa. Amém, irmãos? É uma profecia bíblica. Então eu gostaria que você tivesse com o coração aberto para receber a profecia bíblica na sua vida. Deus vai te restaurar, Deus vai te restituir. Amém, irmãos? Quem está com o coração aberto para a profecia do Senhor? Nós precisamos possuir, tomar posse daquilo que o Senhor nos está falando. Sabe, irmãos, eu sou uma pessoa extremamente simples. Quem me conhece há muitos anos sabe. E eu sirvo a Deus há mais de 20 anos. E muitas vezes o Senhor me usou para entregar um recado, uma profecia na mão de uma pessoa ou na vida de uma pessoa. E todas as vezes que, pela infinita misericórdia do Senhor, Ele assim o fez, e eu disse: olha, Deus está falando, nunca a palavra dele voltou atrás. Não é a minha palavra, eu sou um homem, como muitos homens que tem aqui, sou uma pessoa comedor de feijão, e não tenho nada de diferente de ninguém, mas quando Deus fala que vai fazer, meu irmão, Ele vai fazer. Se eu não vou fazer isso, mas se eu pedisse para levantar as mãos aqui agora, no seio da igreja, no meio da igreja, quantas pessoas que aqui estão, que ouviram uma palavra profética da parte de Deus e que se cumpriu, muita gente aqui ia levantar as mãos. Um dia desse, eu estava na casa do meu irmão Carlos, da minha irmã Daniela, e nós estávamos conversando de uma maneira descontraída, e ela falou: pastor, eu acho que o senhor é o pastor dos 15 dias. Eu falei: mas filha, por que pastor dos 15 dias? O senhor tem uma mania de falar daqui 15 dias. Eu falei: mas todas as vezes que Deus me usou para falar daqui 15 dias, não aconteceu? Se aconteceu, eu falei: então não sou eu que sou o homem dos 15 dias, é Deus que é o Deus da revelação para 15 dias. Amém, irmão? Porque se Deus quiser, Ele usa uma mula. Ele já usou uma mula uma vez. Diga-se de passagem que eu e uma mula estamos ali. Deus usa quem Ele quer, isso não é mérito de ninguém. Isso é dom de Deus, é a graça de Deus, é o favor que nós não merecemos. Mas o problema é que nós temos que acreditar.
Nós temos que crer naquilo que o Senhor Deus traz para nós como uma revelação. E quando a revelação de Deus vem como uma profecia bíblica, então, meu irmão, eu tenho que agarrar, porque o homem, ele pode cometer alguns desatinos, o homem pode cometer erros, o homem pode até falsificar coisas, mas a palavra de Deus não é falsificada. A palavra de Deus é imutável, assim como o nosso Deus é imutável, Ele não muda, nele não há sombra de variação. Abre o seu coração de um ser profético, abre o seu coração de um filho de Deus, que crê num Deus profético, amém, irmão? Porque o Senhor está falando nesta noite, Ele vai restaurar a vida de pessoas aqui, Ele vai restaurar casamentos, Ele vai restaurar famílias, Ele vai restaurar emprego, Ele vai restaurar vidas aqui nesta noite. Nós vamos tomar nesta noite a ceia da restauração, amém, irmão? Mas ele diz assim, no verso 25, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e pela locusta, e pelo pulgão, e pela oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Um exército que eu enviei contra vós. Pastor, Deus enviou um exército contra o seu próprio povo? Sim, enviou. E por que enviou? Pastor, Deus não é um Deus bom? Sim, bom demais. E por que então, pastor, Ele enviou? Porque o povo tinha perdido o foco, o povo tinha perdido a visão em Deus. E não é que Deus enviou, Deus já tinha dito nas Escrituras lá atrás, que a obediência geraria bênção, e a desobediência geraria maldição. Então, Ele não enviou como se Ele estivesse dizendo para os gafanhotos, vão lá e destrua. Ele não fez isso. Ele já tinha dito lá atrás que a obediência geraria bênção e que a desobediência geraria maldição. Então, o fato dos gafanhotos tomarem conta da situação é por uma palavra que já tinha sido dita. Deus não enviou. A palavra tinha sido dita e tinha sido declarada que havia dois caminhos: o caminho da bênção e o caminho da maldição. O caminho da vida para viver ou o caminho da morte para morrer. Já havia sido proposto, colocado por Deus dessa maneira. Então, Deus não é um Deus mau. Ele é um Deus bom e criou as leis para proteger o homem. Mas o homem, na sua desobediência, insiste em andar no caminho da maldição. Mas ainda assim, o Senhor Deus espera um tempo e depois Ele chama para um novo tempo, o tempo da restauração. Mesmo assim, o Senhor Deus chama o povo para restaurar e dizer para o povo: olha, eu quero restituir, eu quero restaurar, eu quero fazer novo aquilo que foi perdido. E não foi perdido por culpa de Deus, mas foi perdido pela culpa do próprio povo. O que eu quero dizer, irmãos, quantas vezes que nós perdemos oportunidades de ser abençoados, quantas vezes nós perdemos oportunidades de ser bem-sucedidos, quantas vezes nós perdemos oportunidade de ter uma família estruturada e abençoada. Sim ou não? Perdemos. Perdemos a oportunidade porque ora ficamos preguiça, ora ficamos insatisfeitos com o resultado da nossa própria vida, ora nós ficamos chateados porque idealizamos de uma maneira e as coisas acontecem de outra. E a Bíblia vai dizer: do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Quer dizer, os nossos próprios erros, os nossos próprios desvios, os nossos próprios pecados é que nos tira do centro da vontade de Deus. E o Senhor continua me chamando, o Senhor continua te chamando, Ele continua dizendo para mim: vinde a mim, você não está cansado, vinde a mim, você não está sobrecarregado, vem para mim, eu quero te aliviar, toma o meu fardo, toma o meu jugo, é leve, é suave, aprende de mim, que sou manso e humilde de coração. Deus continua nos chamando para restituir,
chamando para renovar, chamando para refazer aliança, chamando para restaurar a aliança. Mas às vezes a gente não acredita que isso é possível. Às vezes a palavra profética vem e nós achamos que é só mais uma palavra. Querido, Deus não é homem para mentir. Deus não é filho de homem para se arrepender do que Ele tem dito. Se o Senhor Deus disse que a sua casa, sua família, será uma bênção, assim será. Eu só oro ao meu Deus e ao seu Deus, para que isso não aconteça quando eu e você já tiver de barbas brancas, de cabelo branco, encurvadinho, com 80, com 90 anos. Porque aquilo que o Senhor Deus falou, Ele vai fazer, e nós vamos chegar no céu, nem que seja cheirando churrasco, nem que seja como pelo fogo, diz a palavra. Mas nós vamos chegar lá. Só que é tão melhor usufruir dos benefícios que o Senhor Deus tem para nós aqui na terra, andando pelo caminho de bênção e se desviando do caminho da maldição. E para isso, em tempos e tempos, o Senhor nos chama e diz: restaurarei, reedificarei, restituir-vos-ei. O tempo todo Deus está falando. Deus quer restaurar. Deus quer tirar e trocar essa sensação de perda para uma sensação de ganho. E às vezes nós falamos assim: meu Senhor, mas agora já se passaram 20 anos, já se passaram 30 anos, Senhor, já não dá mais tempo. Meu irmão, 1 ano ou 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Tem muita gente que vive 30, 40 anos aí só na prova, na luta, na prova, na luta, na prova, na luta, e quando resolve botar nas mãos do Senhor, em 1 semana, 1 mês ou 1 ano, o Senhor vira o cativeiro e aquela pessoa fala: os anos que eu estou vivendo são os melhores anos da minha vida, amém? É isso que o Senhor Deus quer fazer conosco. Que os anos que nós estamos vivendo sejam os melhores anos da nossa vida. Anos de vitória, anos de conquista, anos de bênção, anos de graça, como o irmão falou para o nosso irmão evangelista Luiz, anos onde a graça de Deus está sobre nós. Favor imerecido, não mereço, mas recebo porque Deus é bom. Às vezes a pessoa fala: agora não tem mais jeito, pastor, olha, já passou muitos anos, agora já é velho, como é que eu vou estudar? Meu irmão, vai para você ver o que é que Deus vai fazer. Vai. Há uns anos atrás, e eu falo para a glória de Deus, não faz tantos anos assim, eu fui procurar emprego, e eu não consegui o emprego porque eu não tinha um ensino médio. Eu vim embora tão triste. Aí eu disse: meu Deus, eu acho que eu sou um semi-analfabeto. Como é que eu vou sustentar minha família? Como é que vai ser daqui para frente, Senhor? Eu perdi tanto tempo correndo atrás do vento. Eu disse para Deus. Aí chegando, isso faz alguns anos, eu acho que uns 10 anos, um pouco mais, eu cheguei em casa muito triste, comentei isso com a Márcia, falei: eu me sinto tão mal. E ela disse: vai estudar, bem, vai buscar. Eu falei: não dá mais tempo, filho, eu não tenho mais condições. Tem sim. E a mulher, quando ela é sábia, é uma benção, né, irmão? Tem sim. Por que não? Você é tão inteligente para tantas coisas. Eu falei: mas será? E aí, mais do que depressa, a Márcia
jogou isso na Adriele, na Dani, né? Porque mulher é uma benção, né? E as meninas, pai, vai, eu ajudo. Nunca ajudaram, viu? Diga-se de passagem. Mas disseram, isso já foi bom. E eu então comecei a procurar curso por correspondência. E comecei a procurar, fui para São Paulo. E fui, eliminação de matéria, consegui terminar o ensino médio. E quando eu concluí, eu falei assim, eu vou fazer faculdade. E as meninas falaram, mas tem graça mesmo, né? Eu falei, eu vou. Aí eu fiquei pensando, mas vai ser ridículo. Eu com 40 anos sentado junto com aqueles... Era essa a minha visão. A visão de que eu estou falando para vocês, eu estou expondo a minha vida como um material vivo. Porque talvez seja a sua visão também. E eu disse, não tem mais condição. Pensou que ridículo? Eu imaginava que na faculdade só tinha moço de 22 anos, de 19. Tive uma surpresa fantástica. E eu comecei a procurar curso. E acabei encontrando aquele curso da psicanálise. Quando eu cheguei na sala, o mais novo, acho que era eu. Tinha lá não tinha sim algumas moças de 27, 28 anos, algumas mulheres nessa faixa etária, mas o restante era tudo doenta para cima. Gente, foi tão bom para mim, mas fez tão bem para mim. Há quem diga que eu mudei a minha maneira de pregar, eu não acredito nisso. Que ficou pior, porque em alguns aspectos eu fico citando coisas que eu aprendi, outras pessoas têm medo de conversar comigo porque pensam que eu tenho um raio-x da alma dos outros. E não é nada disso. Mas mesmo que eu não exerça a função de analista, de psicanalista, aqui dentro, a autoestima, a minha estima foi elevada. Eu comecei a ver as coisas de outro ângulo. Isso melhora muito a vida de uma pessoa. Mas isso está relacionado com o que a gente está falando. Por quê? Porque eu achava que não dava mais tempo. E eu creio em nome de Jesus que enquanto eu tiver força, eu vou estudar com 40, com 50, com 60. Eu não quero mais parar. Porque me faz tão bem. E o tempo e o modo é do Senhor, não é meu. Mas quando eu entendo, quando eu paro para entender que o Senhor pode restaurar e que para o Senhor o tempo não existe, porque Ele não tem começo e não tem fim, e que Ele pode dar um pouco disso para mim, para você, para nós, que nós podemos sim recomeçar a qualquer momento, que nós podemos sim sonhar os sonhos de Deus e com Deus. Quando a gente para pensar que não é o que os outros dizem, não é o que as circunstâncias mostram, que a situação presente, ela não é permanente, a gente começa a acreditar na restauração de Deus verdadeiramente.